Olá, se você aterrissou nessa página, significa que você pode ser interessado a ter maiores informações ou pode ser interessado a melhorar as prestações das suas imobiliárias. Prazer, eu me chamo Paulo Loro, sou italiano, atuo no mercado imobiliário há 22 anos. O primeiro 22 anos de atuação foram na Itália, na região do Vêneto, né? Morava perto de Veneza. Morava porque mudei para o Brasil nos 2022. Ao longo dos 22 anos, abri várias imobiliárias e ainda agora tenho uma franquia de imobiliárias na Itália. Decidi no 2022 de trazer a minha franquia, o meu nome, o meu método aqui no Brasil. O método desenvolvido ao longo desses anos com mais de 200 corretores que passaram nas minhas imobiliárias, que eu formei pessoalmente. É um método que eu desenvolvi e claro que antes de desenvolvê-lo eu aprendi com as melhores franquias italianas, então o método ocidental, o método que é usado na Europa, na Itália e também nos Estados Unidos. Agora, nos próximos minutos eu vou falar sobre aquelas que são as vantagens de trabalhar conosco. Eu não gosto de dizer que estou vendendo as franquias porque eu estou propondo um modelo de negócio que é uma verdadeira parceria, onde além de fornecer instrumentos e modelos de trabalho, nós vamos fornecer um suporte que permite de trabalhar junto, lado a lado, naquele que é a atuação da profissão. Então, esse vídeo e essa página é para quem? Para dono de imobiliárias, é para gerente de corretores ou também para um corretor ou corretores que desejam abrir uma imobiliária com a logomarca Arx. Agora eu vou falar nos próximos minutos de quais são as vantagens. Claro, não posso falar de tudo, mas só vou fazer uma listagem e explicar o que nós entregamos, o que queremos fazer junto e qual é a nossa ideia. Eu também posso resumir que são as vantagens de fazer parte da franquia Arx e trabalhar conosco. A primeira vantagem é, com certeza, a mais importante, é que é aquela de o método MAPS. Vamos ver o que é esse método MAPS. Esse método MAPS é um método que inclui várias coisas. MAPS é uma sigla, M-E-P-S, que está a significar o quê? Vamos começar com o primeiro. M está por MAP. MAP é também uma sigla. MAP é o modelo de desenvolvimento da profissão do corretor. Então, para explicar simplesmente esse modelo, podemos dizer que esse modelo permite de levar um corretor, uma imobiliária, de um ponto A até um ponto B. O ponto A, claro, é a situação atual na qual está a imobiliária e na qual estão os corretores. Situação que vem analisada em vários pontos, em vários aspectos, E essa análise é feita global para a imobiliária e é feita para todos os corretores que estão atuando dentro da imobiliária. O ponto B, claro, é o objetivo que tem que ser construído junto, E o objetivo tem que ter alguns elementos claros. Agora, o ponto é o seguinte: partindo de um ponto A para chegar a um ponto B, eu preciso de fazer um plano. Então, MAP significa M, estabelecer uma meta, A, analisar a situação atual, B, construir um plano. Então, o MAP responde a o que eu devo fazer para alcançar aquela meta. E a E final seria a execução. O MAP prevê não somente de estabelecer um plano depois de ter analisado o ponto A e o ponto B. Então, a meta é a situação atual. Mas permite de analisar os fatores de desempenho dos corretores da imobiliária semanalmente. Os fatores de desempenho são 9.
5 de quantidade de trabalho da atuação e 9 e 4 são sobre aquele que é a qualidade de atuação do trabalho. E por que fazer essa análise de dados ou análise dos fatores de desempenho? Claro, para corrigir os erros e para melhorar aquele que são as prestações, né? No jeito de conseguir alcançar aquela meta definida. Agora eu expliquei o M. Vamos explicar o que é a E de Maps. E está por engenho. Engenho é um conjunto de ferramentas que vamos entregar para atuar aquela que é a profissão. Então, eu gosto de fazer sempre esse exemplo, né? Vamos pegar o Marines americano. Agora, através de um modelo de trabalho, nós vamos treinar ele. Através o engenho, então, instrumentos, vamos fornecer armas para ele. Armas para combater nesse mercado. E as ferramentas e os instrumentos são muitos. Então, aqui só vou fazer um aceno, né? Aquele que são algumas. Primeiro, eu quero dividir em 3 grupos as ferramentas, 3 grandes grupos. A formação, as ferramentas operacionais e a ferramenta de marketing e divulgação. Formação. A formação é muito importante. A formação faz um papel na vida da imobiliária do corretor extremamente importante. Por isso, deve ser contínua e deve ser em grande quantidade de horas. E deve ser também rotativa. Então, nós fornecemos formação sobre a atuação do trabalho segundo os nossos modelos, a formação para o correto uso dos instrumentos e ferramentas disponibilizados, uma formação técnico-jurídica e uma formação sobre aquela que é a comunicação. Então, como atuar, como lidar com o cliente. E uma formação também de como divulgar o imóvel, de como construir o anúncio de imóvel, de como construir o dossiê de imóvel. E atenção, eu falei que a formação deve ser rotativa, por quê? Se amanhã vamos fazer uma formação que eu chamo de implantação, que sai mais ou menos 100 horas divididas em 12 dias plenos, né? O que acontece? Vamos formar os corretores daquela imobiliária, mas vamos supor que depois a imobiliária, ao longo do caminho, junto vai contratar outros corretores novos, que nunca trabalharam, né, com a Arxa. O que fazemos? Nada, vamos repetir a formação. Essa formação é repetida, essa formação de implantação é repetida cada 3 meses. No jeito que também os corretores novos sejam sempre atualizados. E depois, claro, tem formação dividida em vários níveis. Periodicamente vamos dar formação contínua para os corretores, formação de gerenciamento e de leadership para aquele que são o gerente dos corretores, aquele que nós chamamos de equipe manager, ou para aquele que são os holders, que seriam para nós os donos das imobiliárias. Então, formação, o primeiro grupo, né, de ferramenta. O segundo é os operacionais. Então, armas, né, que eu tenho que ter para atuar a profissão. E aí temos, claro, o CRM que é o aliado principal do corretor, um CRM desenvolvido ao máximos níveis, que pode permitir de compartilhar a carteira de imóveis também com outros imobiliários, com outros corretores, de fazer o cruzamento com aqueles que são os clientes e com aqueles que são os imóveis disponibilizados. O CRM permite de fazer a exportação automatizada nos portais, permite de ter o papel de arquivo digital, permite de fazer, de gerenciar aquele que são as várias tarefas dos corretores, permite de fazer a agenda, permite de criar relatórios sobre aquele que são o desempenho do anúncio e toda a atividade que vamos fazer sobre o setor de imóveis. Então, essas são só algumas funções do CRM que permite de gerenciar na sua totalidade aquele que é o trabalho, né, do corretor. Outras ferramentas operacionais, claro, são todos os contratos padronizados, não somente os contratos operacionais, tipo
contratos de gestão de venda, propostas de compra e vendas, etc, etc, mas também os contratos que o dono da imobiliária precisa para normatizar aquele que é o relacionamento com os corretores. Então, contrato de prestação de serviço, contrato de associação com corretores, etc, etc. No final, o último são as ferramentas aquela de marketing e divulgação, passando para a comunicação visual. Então, todo aquele que é a arte, na primeira parte, também fisicamente entregamos um certo número de brochuras, de cartões digitais, assinaturas das e-mail, cartões, né, de visitas físicas, toda a parte da comunicação visual que transforma a sua imobiliária em uma imobiliária ARX, mantendo o mesmo aquele que é a identidade histórica, né, da imobiliária, e que permite a imobiliária de transferir através dos painéis, através do roll-up, banner roll-up personalizado, permite transferir ao cliente aquele que é o nosso sistema, aquele que são nossos valores. O nosso site, posso dizer com orgulho que é diferente. Então, vou convidar você a dar uma olhada no nosso site, que é cheio de conteúdos informativos, notícias sobre o mundo imobiliário, aquele que são os vídeos tutoriais para os clientes, etc, etc, além de incluir todos os nossos serviços. Convido você a ver aquele que são a ficha dos nossos imóveis, aquele que é o mini site dentro do site da imobiliária, porque o site vai conter, cada imobiliária vai ter dentro do mesmo site a própria página, com os próprios imóveis, com os próprios corretores, com a própria história. Mesmo o corretor da imobiliária vai ter uma seção dedicada por ele, com a descrição do corretor, com os próprios imóveis, com todos os dados, etc, etc, etc. Vamos falar do marketing digital. A Arx fornece aquele que é o Google AdWords. Então, aquele que são as campanhas de Google na cidade onde você vai abrir a imobiliária. E esse é para conta da Arx. Cada mês tem um budget que é gastado nesse tipo de publicidade que permite, aqui entra no Google, digitando uma pesquisa de imóveis dentro do Google, de aterrissar naquela que é a barra de pesquisa de imóveis do nosso site. Divulgação através das mídias sociais, né? Quanto importante é ter uma página de Facebook, por exemplo, com conteúdos atualizados e bem gerenciada. Cada corretor e cada imobiliário vai ter a própria página de Facebook, que será customizada e será alimentada de conteúdos diretamente para nós, conteúdos de notícias, vídeos, as fotos, etc, etc. Agora, uma vez que eu tenho essas páginas, tenho que divulgar e fazer as campanhas. A Arx, por própria conta, fornece a criação de uma campanha mensal, mas especialmente fornece aquele que é o código Pixel para fazer o retargeting no marketing digital das próprias campanhas. Porque o problema maior qual é? É sempre aquele de atingir as pessoas certas, aquela que estão procurando casa. Então, quando eu vou fazer uma campanha nas mídias sociais, né, vamos dizer que eu vou atirar na massa. Quanto é a possibilidade que eu vou acertar, né, o público-alvo certo? Também escolhendo o público e selecionando o público para aquele que é a idade, o lugar, né, e outros tipos de filtros, né, que o Meta Business fornece. Através do Pixel, nós podemos dizer para Facebook mostra, e para o Instagram, claro, mostra essas campanhas para quem entrou já no site, porque são pessoas rastreadas que entraram já no nosso site
E podemos também dizer para ele, cria um público semelhante. Então, mostra essas postagens, esse anúncio, essa turbinação, só para quem entrou no nosso site e no público que visitou o site semelhante conosco. Então, gente que está pesquisando. Então, isso significa acertar o público-alvo que está procurando casa. Além disso, fornecemos também por nossa conta aquele que são 200 anúncios nos principais portais, OLX, Viva Real e Zap Móveis. E anúncios ilimitados dentro do nosso site. Essas são só algumas ferramentas do engenho. Vou ficar feliz de contar todas as ferramentas no momento que vai pedir um contato para mim. Chegamos ao E do Maps. Agora vamos para o P. Maps, M-E-P. P está por Pagano. Pagano é o mesmo na sigla, né? É o mesmo na sigla que é o modelo que indica o modelo de atuação da profissão. Então, o Pagano são todas as fases de atuação da profissão. O que acontece, por exemplo, quando entra um novo corretor? Um novo corretor e começa a trabalhar. Começa fazendo assim, quais são as primeiras instruções? Faça uma listagem dos amigos, dos conhecentes, né? Para fazer o quê? Para saber se tem imóveis à venda, divulga, né, divulga que você começou esse trabalho, etc, etc. Né? Então a pessoa vai sair, né, assim, vai fazer uma postagem, ele vai contatar amigos, parentes, etc. Não, sim, claro, essa é claro uma opção, né? Mas nós gostamos do trabalho bem planejado. Então, P está por pesquisa de imóveis, né? Uma pesquisa bem organizada que vai dar modelos, o sistema mais clássico e simples, a modelos e sistemas mais organizados, né? A A de Pagano está por agenciamento. O nosso agenciamento em 3 partes para conseguir alcançar a exclusividade. A G de Paga, G está por gerenciamento dos imóveis. Então, através do gerenciamento do marketing imóvel, através do MISMA, que é uma logomarca registrada nossa e que é o marketing imobiliário sob medida. Então, todos aqueles que são operações que precisa fazer para divulgar o marketing sob medida do imóvel. Cada imóvel é diferente. Cada divulgação e cada dossiê de cada imóvel vai ser diferente. A de Pagano está como lidar com o adquirentes. Eu chamo do adquirente, seria o potencial comprador, o cliente. Então, como contatar ele uma vez que ele pede informações para o imóvel, né, de interesse, que fica interessado no imóvel, como fazer a visita, como continuar o relacionamento dele, como atualizar ele e como fidelizar e ganhar a confiança dele, como fazer a primeira entrevista, etc, etc. N de Pagano está por negociação. Então, como fechar todas as negociações em 3 etapas, todas as estratégias para fazer isso. E aquele que é a O final, são todos aqueles que são operações pós-venda. Então, o Pagano é o modelo operacional que responde à pergunta como atuar o trabalho. A última letra do Maps é S. E S está por suporte. Sim, porque vamos dar todo o suporte constante necessário, não somente no começo. É um percurso que começamos junto e continuamos junto. Então, serão várias reuniões onde vamos analisar junto esse estado de desempenho, reuniões onde vamos gerenciar junto aquilo que são os corretores todas as problemáticas que podem sair durante a gestão, a atuação daquele que a gestão de imobiliária é a atuação daquele que é a profissão. Agora expliquei e terminei de explicar aquele que é a primeira vantagem, então o método MAPS. Agora eu vou explicar a segunda. A segunda vantagem é de entrar em um ecossistema de imobiliárias e de corretores de imóveis. Um ecossistema que permite
de deixar sempre motivados os corretores, através de reuniões comuns, né? Através do compartilhamento da vida da atuação da profissão, através daquele que são percursos de formação e de team building, através do compartilhamento dos imóveis, né? Então, uma única identidade feita de várias identidades, várias imobiliárias, várias corretoras que trabalham junto com um sistema de premiações e com um sistema de motivações contínuas. A terceira vantagem é a parte financeira, uma vantagem financeira. Sim, por quê? Porque todas as ferramentas que nós damos, cobramos só uma pequena parte, então isso é uma economização muito importante para a imobiliária, que vai reduzir muito aquele que são os custos fixos, porque claramente nós depois vamos a cobrar aquela que é uma porcentagem sobre o faturamento. O que significa isso? Que nós acreditamos tanto no negócio que no momento que a imobiliária entra a fazer parte do nosso grupo, a imobiliária baixa os custos fixos. Então, o risco empresarial vai ser menor porque os custos vai diminuir. Porque nós acreditamos tanto no nosso negócio, claro, que preferimos caminhar junto, fazer o negócio junto e depois cobrar aquela que é uma porcentagem em cima daquele que são os resultados. Se conseguir deixar você curioso, então não existe, né, embaixo deixar os dados ou contatar nossa e o nosso gerente de expansão para marcar uma conversa, um bate-papo. A nossa sede é em Canoas, perto de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, e a nossa expansão é em todos os estados brasileiros. Estamos começando a expansão para abrir em todos os estados. Então, não importa de que estado é, conversa conosco, manda o seu contato.